Bom, já estamos ao vivo, então. Boa noite a todos e todas. Tá, vamos mais aí para uma live. Hoje a gente vai falar e vamos discutir apoio matricial Entrou? como uma estratégia de articulação do SUS em rede. E hoje a gente vai fazer essa discussão com o Fábio Alves, né, que é secretário de Saúde de Paulínia. Tá? A gente convidou a Mônica Martins de Oliveira Viana, que ela é pesquisadora do Instituto de Saúde do SEI São Paulo. Tive a honra de participar da banca de mestrado dela, e ela vai falar um pouco sobre o estado atual do apoio matricial hoje no país. E também vai falar a Juliana. Juliana Fernandes, ela é coordenadora do Cândido do serviço do Cândido Escola, né, do Serviço de Saúde do Cândido Ferreira, também é doutora em saúde coletiva pela Unicamp. Tá? Então, nós estamos já um pouco atrasados, eu vou passar a palavra agora para o Fábio, né, ele vai começar. Vocês querem falar um oi? Falem um oi antes de começar. Olá! Tá, vou liberar a fala do Fábio, então. Tá, então a ideia é que a gente faça tem uma 15, 20 minutos de fala por pessoa, para depois a gente ter um tempo para fazer um debate, tá bom? Então vamos lá, Fábio. Primeiro eu queria agradecer imensamente a participação da Juliana e da Mônica, duas figuras que eu tenho o prazer de ter trabalhado, intervenções importantes, de ter trocado um imenso aprendizado do ponto de vista da relação do SUS, da relação de pensar o modelo de assistencial com essas bases de organização da rede. Eu acho que foram processos, tanto no Ministério quanto nos municípios, que nos enriqueceram bastante. Então, eu queria agradecer aqui publicamente a presença e que, para mim, é o maior prazer, novamente, poder trocar e poder aprender, reaprender e aprofundar essa discussão. Então, portanto, Juliana e Mônica, muito obrigado pela possibilidade de a gente fazer essa conversa. Queria agradecer ao nosso querido Marcelo Quimati, que tem desenvolvido aqui o apoio institucional em Paulínia e que tem organizado essa tecnologia, possibilitando comunicar ao mesmo tempo com muita gente, problematizar um conjunto de temas, um conjunto de reflexões do SUS Paulínia, mas também com outras experiências. Portanto, parabenizar querido Quimati por essa sua iniciativa. Eu acho que talvez seria bastante importante a gente dar uma localizada, né? A gente entende que cada município cada local tem uma singularidade, e seria muito legal a gente poder ajudar a reflexão da Juliana e da Mônica num certo contexto do município de Paulínia, e ao mesmo tempo a gente poder dialogar com quem estiver nos assistindo e entrar no debate, e a gente também fazer comparações entre realidades diferentes. Eu acho que Paulínia passa um contexto geral, né, muito próprio da pandemia, que de alguma forma reorganiza um conjunto de intervenções muito próprias, né, com um certo planejamento muito situacional, momentâneo, de curto prazo, de respostas numa emergência sanitária bastante importante. Portanto, a gente sai de um certo eixo, né? Sai de um certo planejamento do que a gente havia pensado para o município no primeiro semestre e agora entrando no segundo semestre, já no meio do segundo semestre. Então, acho que considerar que todos nós estamos nessa situação, acho que a gente deve refletir um pouco também, considerando a pandemia como um compromisso e uma resposta importante do SUS. Por outro lado, Paulínia passou por um processo de eleição suplementar, ao longo de 12, 13 anos, vem passando por uma instabilidade política bastante considerável, de mudança de prefeito e principalmente mudança de secretário de saúde, constituindo muita dificuldade de dar encaminhamentos aos projetos institucionais,
dar encaminhamento a uma política pública que possa sustentar o seu padrão de qualidade, o seu padrão de compromisso e outras intervenções necessárias para poder garantir a continuidade do SUS. Então, duplamente, Paulínia atravessa nesse contexto, né, onde a gente teria aí a possibilidade de 12 meses de trabalho, desculpa, um ano de trabalho, ter que compor um compromisso e assumir o que foi declarado enquanto projeto de governo. Então, nós temos um município de em torno de 110 mil habitantes, com conjunto de serviços de atenção primária constituída com 10 unidades básicas de saúde, ainda no modelo muito próprio da programação em saúde, com atenção da criança, da mulher e do adulto, do idoso, enfim. Então, acho que esse é um tema que configura os arranjos de rede, nessa modalidade assistencial, que configura muito um papel, um padrão na assistência em saúde centrado nas especialidades da atenção básica. Então, a gente tem considerado que a atenção à criança, mulher e adulto tem sido uma organização de linha de cuidado e que a gente gostaria de pensar, mesmo nessa configuração, como é que a gente construiria uma relação com o território, construiria uma relação de adscrição das famílias e constituiria principalmente um trabalho multiprofissional, considerando que a atenção à criança ela poderia ser constituída mais do que o trabalho do médico pediatra e poderia ser constituído numa relação de compromisso com o território e com as famílias, né? Então, nuclear um território e poder pensar os saberes da criança, do adulto, da mulher, enquanto composição de equipe, talvez esse seja um desafio, né? Transportar as atribuições da atenção primária, como coordenação do cuidado, como produção de vínculo, como território adscrito à responsabilidade sanitária dessas equipes e constituir, né, a atenção primária como a porta principal de acesso ao sistema de saúde, acho que isso talvez seja para a gente um desafio, assim, seja para a gente uma organização de modelo de atenção nesse momento, né? Ainda assim, nós temos a perspectiva dos próximos momentos de montar a equipe de saúde da família, compondo, portanto, unidades mais antigas e com mais estrutura de atenção, que eu vou chamar de clínica da atenção primária, que constitui ainda o padrão de pediatria, atenção à criança, ao adulto e à mulher, e pensando em unidades menores, mais em periferia da cidade, constituindo, portanto, o modelo de saúde da família. Entretanto, a gente tem discutido que o apoio matricial tem sido um recorte para a gente sustentar a resolutividade, sustentar a coordenação do cuidado, sustentar o papel da atenção primária. Então, a gente tem trabalhado, primeiramente, na unidade, compor espaços coletivos de trabalho em equipe, né? Então, constituindo reuniões de equipe para poder pensar o cuidado, organizar o cuidado. Nós temos essas unidades compondo já o trabalho de colegiado gestor para poder configurar uma relação de democracia institucional e apontar esse modelo de gestão de apoio institucional como sendo a nossa lógica de produzir relação da Secretaria com os serviços, e temos trabalhado dois recortes que nos interessam muito, que o apoio matricial da saúde mental, a partir dos serviços substitutivos CAPES, e o apoio matricial constituído por assistência farmacêutica, por práticas integrativas e por outras modalidades da atenção especializada. Eu acho que nessa configuração a gente tem questões muito concretas, né, de organização do trabalho das equipes, ainda considerado um modelo bastante médico-centrado, ainda considerado
pouco possível uma articulação do hospital inserido na nossa rede, portanto, também um modelo muito hospitalocêntrico. Temos constituído um padrão de incorporar o trabalho da enfermagem como muito importante para a dimensão e para a ampliação desse trabalho multiprofissional. Nós temos considerado que a enfermagem começa a produzir uma relação de atenção intercalada com o trabalho médico em alguns programas prioritários, e temos pensado que essa conformação do trabalho da enfermagem também configuraria uma intervenção no território. Temos considerado, nesse processo, de articular a vigilância em saúde no serviço. E a atenção básica tem sido um objeto para a gente. Então, portanto, o apoio matricial passa por essa articulação de ações de promoção da saúde, de ações de educação em saúde, ações de intervenção de doenças de notificação compulsória, como elemento importante da atenção primária, com o olhar da saúde coletiva. Então, talvez, para localizar e a gente conseguir entender, que o município de Paulínia faz essa síntese, né? Por um lado, produzir algo de diretriz de atenção primária que configura um trabalho multiprofissional, produzir algo de diretriz que compõe a atenção primária, olhando mais para o território e produzindo ações de vigilância em saúde, e vem radicalmente propondo que a saúde mental tenha mais interface com a atenção primária. Eu acho que, paralelo a isso, eu acho que a gente já vem discutindo o conceito de apoio institucional, né? O método de apoio com mais força, constituindo no concreto um conjunto de pessoas que fazem apoio sistemático, com referência, enquanto colegiado, enquanto participação da Secretaria junto às unidades. Então, nós temos uma constituição de apoiadores que tem operado essas reuniões de equipe, tem ajudado a operar os colegiados gestores. Discutimos hoje, inclusive, né, como a gente tem configurado uma rede de gestão participativa que sustenta o modelo de apoio institucional da Secretaria Municipal de Saúde. Né? Esse modelo, vamos pensar, modelo de gestão, além de uma função específica na relação com os serviços, estamos imaginando que essa rede de gestão participativa, né, o colegiado da Secretaria, o colegiado da atenção primária, o colegiado de rede de atenção, com coordenação de várias frentes de atenção especializada, da saúde mental, da atenção básica, da gestão do hospital, da geriatria e gerontologia como serviço próprio, enfim. Então, a gente também tem constituído, a gente pode detalhar um pouco mais, essa rede de gestão participativa que sustentaria o trabalho de apoio e, mais do que isso, sustentaria o modelo de gestão de apoio, né? E aí eu acho que seria muito legal a gente poder reconhecer, né, que o apoio matricial faz parte desses princípios da gestão democrática, faz parte desses princípios da gestão participativa e faz parte dessa capacidade de produzir a articulação da rede de atenção em saúde. Então, eu ficaria por aqui para poder dar um tempo considerável para a Juliana e para a Mônica, para a gente poder abrir um debate. Fábio, muito obrigado. Queria fazer um cumprimento aqui. Eu estou vendo que tem muita gente da Universidade de Santa Maria aqui. Queria cumprimentar vocês, agradecer pela audiência e esperar aí perguntas de vocês para a gente fazer esse debate, tá? Eu vou passar a palavra agora para a Juliana e eu vou pedir paciência aí para as pessoas que estiverem assistindo, porque a gente vai passar uma parte da apresentação dela, né? Ela vai ter uma fala e daí a gente vai passar a apresentação dela. E daí, nessa mudança de telas, talvez a gente se atrapalhe, mas vamos tentar acertar.
Tá Vamos bom? lá. Vamos lá, Juliana. Então, agradecer novamente, né, o convite do Fábio, companheiro aí de várias empreitadas, a Mônica, a Marcela aqui na coordenação. Dizer que, embora minha apresentação formal, né, tenha ficado nesse lugar de coordenação do Cândido Escola e de doutora de saúde coletiva, eu tenho uma história de ter trabalhado como apoiadora matricial, né, fui de equipe de apoio matricial por quase 10 anos em Unidade Básica de Campinas, e é desse lugar que eu falo, né, do lugar teórico, mas também de um lugar de ter exercitado a função de apoio matricial em saúde mental. Então, a gente combinou um jogo aqui, que eu vou fazer uma apresentação com slides para garantir ficar aí nos 20 minutos, mas dos fundamentos do apoio matricial, tentar ilustrar com alguns exemplos aí das vivências, e aí vou compartilhar a tela, e esse é um momento tenso, que a gente treinou, mas acho que vai dar certo. Vamos passar aqui. Marcelo, me avisa se apareceu, se está tudo na tela. Share screen. Juliana, por incrível que pareça, parece que está dando Olha certo. só. Então vamos lá, vamos colocar aqui tua apresentação. Foi? Sim, tua apresentação está na tela, tá? Você fica à vontade para continuar fazendo. Então, tá bom. Bom, então, eu estava fazendo uma organização aqui para a gente ter alguns pontos de partida para iniciar um certo raciocínio de onde que vem o conceito de apoio matricial, o que é que a gente vai tomando aí da própria teoria do professor Gastão Campos, né, professor titular aqui da saúde coletiva da Unicamp, quando ele imagina, dentro do método da roda, dentro do paideia, os conceitos de apoio matricial, apoio institucional e de clínica ampliada e compartilhada, né? Especificamente, para essa conversa do apoio matricial, eu destaquei algumas ideias que são constatações, acho que a gente vai concordando com relação a esses pontos, que são a observação de que a gente tem sistemas de saúde que tem uma organização muito verticalizada, né? E essa hierarquia, ela tende a tirar a responsabilidade daquele que encaminha o caso para um outro nível de atenção. A comunicação entre os pontos de atenção, em geral, ela é precária, ela é irregular, né? Ela tem uma baixa resolutividade, a ideia do papelzinho, da referência e da contrarreferência, ficando na mão do usuário para isso. A gente tem uma outra constatação, que são as longas filas para o acesso de atenção especializada, que também o apoio matricial se propõe a incidir sobre isso. Uma lógica que ela é fragmentada, a ideia é que se eu faço um pedaço e o meu colega faz o outro, a gente nessas estações conseguiria garantir um cuidado integral, e isso é falso. Um outro obstáculo que o apoio matricial tenta enfrentar é a própria formação profissional, né, seja na graduação de curso superior, seja na habilitação profissional do nível médio, né, do auxiliar técnico de enfermagem, do agente comunitário, que pouco ensinou a compartilhar os saberes, a trabalhar numa equipe multi. E um outro ponto que o Gastão traz, que eu acho particularmente interessante, é a alienação do trabalhador quanto ao seu objeto de trabalho. Faz uma discussão maior sobre, ele usa o conceito de obra, né, o espaço do trabalho também como um espaço de realização, e na medida que o apoio matricial vai tratar o objeto de forma mais inteira, integral, que você acompanha o processo e o resultado, isso seria capaz também de melhorar, né, de diminuir essa alienação do trabalhador quanto ao seu objeto de trabalho. Então, estruturei uma apresentação que a gente vai ter duas ideias força aqui, né? Pensar o apoio matricial para transformar a lógica tradicional dos sistemas de saúde, e aí a gente está falando de um novo arranjo que vai ter esse binômio equipe de referência e equipe de apoio matricial, imaginando, né, que os efeitos burocráticos dessa lógica tradicional, eles podem ser atenuados por ações horizontais que vão integrar os componentes e os saberes dos diferentes pontos de atenção. E a outra ideia força é do apoio matricial, que vai permitir o compartilhamento dos saberes entre os profissionais e, assim, aumentar a resolutividade dos casos. Para isso, a gente tem três conceitos. Opa,
Começou um áudio aqui. Os conceitos de campo e núcleo de saber, de clínica ampliada e compartilhada e de projeto terapêutico singular. Então, o que é essa história de apoio matricial e equipe de referência? Tem um artigo que virou um clássico, né, que ele vamos dizer assim, ele é o condensado do estudo da Ana Carla Domit, né, orientando do Gastão, em que eles definem apoio matricial e equipe de referência como arranjos organizacionais, por um lado, e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, né, sempre com esse objetivo de poder ampliar a clínica, né, e fazer uma integração aí dialógica entre as distintas especialidades, as profissões na área da saúde. Quem que é a equipe de referência, né? A equipe de referência, a gente pode dizer que é a equipe principal, a equipe que tem a responsabilidade de coordenar o caso, de conduzir o caso. E o caso, ele pode ser um paciente, um sujeito, um usuário, ele pode ser um caso, né, que é familiar ou de um território, né, comunitário. Então, a equipe de referência ela vai ser sempre composta por um conjunto de profissionais que eles são considerados essenciais para conduzir os problemas de saúde dentro de um certo campo de conhecimento. Podemos dizer, a equipe de atenção primária, a equipe do centro de saúde, do posto de saúde, é a equipe de referência? Ela é, mas não só, ou não sempre, né? Essa é uma polêmica, às vezes a gente fica se pegando com isso, até um pouco antes da gente organizar a nossa conversa, eu fiz a conversa com o Fábio, de reforçar o lugar da atenção primária. Porque é verdade que a gente pode ter uma relação de equipe de referência e equipe de apoio matricial no serviço hospitalar. Né? Você pode ter a ortopedia conversando com a pediatria e um vai matriciar o outro. Então, não, a equipe de referência e a equipe de apoio, eles não estão numa relação que um está na atenção básica e outro na especializada. Mas aqui, e porque nos interessa, e porque interessa a Pauline, a gente vai tratar aqui da equipe de apoio matricial, considerando como equipe de referência a atenção primária. Mas não é qualquer atenção primária, né? Acho que o Fábio deu esse panorama, né? Paulínia tem ainda uma tradição do modelo programático, e esse modelo, ele é insuficiente para a gente, de fato, dar cabo do que a Bárbara Starfield chama, né, dessa resolutividade tão grande dos problemas de saúde. Então, esse nível de atenção, esse ponto de atenção, poderia resolver 80% dos problemas que chegam. Mas de que jeito, né? Se a gente tem alguns princípios aí organizadores, organizacionais, para que a atenção primária cumpra esse papel. Então, ela destaca, né, no trabalho dela, os conceitos de acessibilidade, de longitudinalidade do cuidado, da integralidade e da coordenação de caso. Quando a gente transporta isso aqui, né, pensando o Brasil, pensando o SUS, a gente vai considerar diretrizes básicas para a APS conseguir, de fato, cumprir esse papel, né, de força que ela tem, que é conseguir acolher a demanda, né, fazer uma busca ativa que tenha uma avaliação da vulnerabilidade, que ela trabalhe dentro da lógica da clínica ampliada e compartilhada, que nada mais é do que dentro desses vários obstáculos epistemológicos que a gente tem, né, um olhar mais biomédico, um olhar que é mais subjetivo, seja ele do desejo, do inconsciente, seja ele do comportamento, ou um olhar que é do social, que é uma outra leitura que se faz. Se a gente tem uma capacidade de juntar isso, né, na clínica, que a gente está chamando aqui de ampliada, e compartilhar com os nossos pares, a gente tem também uma equipe muito mais potente, que vai ficar muito mais perto de resolver os tais dos 80% dos problemas de saúde que chegam lá. E aí os destaques para as ações de saúde coletiva, né, dessa lógica de ter o território adscrito, de conhecer o território, conhecer as ações de vigilância, né, isso não pode ser uma coisa separada, que é o nível central, são as visas que cuidam disso. Isso é de cada trabalhador da equipe ter na mão instrumentos da saúde coletiva no seu exercício cotidiano. E a participação na gestão, né, o que aí o Gastão tem um tema super caro para ele, que é o conceito de cogestão, e não só do ponto de vista de espaços democráticos para debater, para refletir, mas também um espaço que, em alguma medida, ele é deliberativo. Então, o modelo que a gente constrói para pensar uma atenção primária que funcione e que aí sim vai poder fazer um diálogo mais potente com a equipe de apoio matricial, ela vai trabalhar numa equipe interdisciplinar,
ela vai ser responsável, né, por um território, vai ter uma intencionalidade na construção de vínculo e responsabilização, né, entre equipe e usuários, vai abordar o sujeito, mas também a sua família, o seu contexto, vai apostar na reformulação do saber e da prática tradicional em saúde, né, biomédica, fragmentada, de encaminhamentos, e dessa maneira ela vai estar muito mais articulada com uma rede de serviços de saúde para poder ter apoio para conseguir ampliar a capacidade de resolver os seus problemas de saúde. Bom, então quem que é, se essa é a equipe de referência, quem que é a equipe de apoio matricial? É essa equipe especializada, essa equipe que é capaz de oferecer uma retaguarda assistencial especializada, né, dentro de um núcleo de atuação. Então, a gente pode ter aí, o Fábio deu o exemplo, né, vocês estão trabalhando em Paulínia com a saúde mental, com assistência farmacêutica, com as práticas integrativas. Então, são pessoas, né, que conformam uma equipe e que têm um saber especializado e vão, então, discutir a partir dessa abordagem, desse olhar, desse conhecimento, junto a uma equipe interdisciplinar, que é a equipe de referência. Aí, para usar as palavras do dono da criança, né, o Gastão, então, uma equipe de apoio matricial, ela vai ser composta por um ou mais profissionais de saúde, detentores de um certo saber específico, né, o que a gente chama de núcleo, que apoia e se utiliza para isso de diversas modalidades de processo, uma ou mais equipes de referência. Para montar a apresentação, eu dei uma pesquisada aqui, encontrei um documento que foi produzido pela Secretaria de Saúde no comecinho do ano 2000, dos anos 2000, né, 2001, 2002, que é quando Campinas começa a trabalhar com o programa Paideia Saúde da Família, e aí tem um texto básico que eles discutem o matriciamento, né, que virou esse substantivo para apoio matricial. Então, o que é o matriciamento? Dito em outras palavras, né, a construção desses momentos de troca de saber entre os profissionais que tem por objetivo garantir que as equipes de unidade básica e que as equipes de referência se vinculem aos pacientes, fiquem responsáveis pelas ações que eles desencadeiam, garantindo, né, ou tentando garantir a integralidade da atenção em todo o sistema de saúde. Então, em resumo, o apoio matricial é uma ferramenta que ela consegue instrumentalizar as equipes de referência, porque conseguem ampliar a clínica, né, subvertendo, então, esse modelo biomédico, que muitas vezes produz encaminhamentos excessivos, né, fragmenta o trabalho, porque tem um ponto que é o norteador, é a relação terapêutica. A relação terapêutica, então, ela passa a ser a linha que regula o processo de trabalho, né, e as equipes de referência, elas vão ser as responsáveis por realizar esse acompanhamento. Bom, passando muito rapidinho aqui a ideia dos conceitos, né, de campo e núcleo, os próprios nomes já dizem, o núcleo, ele está sempre falando de uma área demarcada, né, uma prática profissional ali que é o psicólogo, é o fisioterapeuta, é alguma coisa que é da fisioterapia, que é da psicologia. E o campo é esse espaço que tem os limites mais borrados, né, mais impreciso. E aí, cada disciplina dessa, então, ela vai buscar apoio em outra para conseguir dar conta da sua tarefa. Então, se eu tenho um psicólogo que tem um saber especializado, eu tenho um fisioterapeuta que tem um saber especializado, o campo é que vai dizer o que deles a gente vai usar nessa roda, nessa construção de um caso, né, de um projeto terapêutico, uma coisa que a gente vai cuidar. Então, quem articula esses núcleos, né, é o campo. O campo é que é o pregnante, é o que aparece, né? A gente tem a ideia de que a produção dos saberes, ela se dá em ato, porque ela amplia a capacidade de análise e de ação dos trabalhadores, na medida que eles vão aprendendo e fazendo, e vão produzindo na medida que aprendem. Bom, e como é que faz acontecer? Como é que a gente monta uma equipe de apoio matricial? Como é que a gente conversa com a equipe de referência sobre o nosso contrato, né? Cabe aí uma análise prévia de quais são as condições que a gente tem. Quantos trabalhadores temos? Qual é a qualificação deles? Se precisa qualificar?
como é que estão envolvidos e entusiasmados, né, com esse tipo de pactuação, os gestores e os trabalhadores, o próprio sistema de regulação, enfim, tem uma série de coisas para a gente olhar aí do ponto de vista diagnóstico. E uma vez estabelecido isso, a equipe de apoio ou o apoiador matricial, ele vai chegar numa agenda que ele vai ter lá uma reunião, num tempo, num espaço, né, uma reunião de equipe, de referência, e vai discutir que frequência de encontros é possível. A gente vai se encontrar todas as segundas-feiras nessa reunião? Não, porque tem outras coisas para fazer nessa equipe. A gente não fica só com apoio matricial, exemplo da saúde mental. Então, é a cada 15 dias. Que modalidades a gente pode contar com você, apoiador? A equipe de referência vai perguntar, mas você vai atender caso? Você só vai ficar conversando? É só orientação? Então, tem que combinar quais são as modalidades de intervenção possíveis, quais são as demandas dessa equipe e que oferta o apoiador matricial vai levar. E aí, nesse sentido, eles vão construir os critérios coletivamente para o que é um caso que cabe encaminhar e quais são os casos que a gente tem que procurar outras formas de ajudar que não seja pelo apoio matricial. Então, aqui quase finalizando, as modalidades principais, né, para operacionalizar o apoio matricial, eu dividi aqui em 3, juntei um pouco. A primeira delas é a discussão de casos, mas aí eu vou chamar de casos ou de temas, né? Porque na medida que a gente discute um caso, a gente também está discutindo um tema. Se a gente está com um idoso que tem dezenas de prescrições, que passa no cardio, que passa no endócrino, que está com o generalista da unidade, tem uma série de coisas ali, a gente pode fazer disso a discussão do seu José, mas a gente pode também fazer uma discussão dessa polifarmácia, de quem coordena esse caso, enfim, pode ser o caso sujeito, né, o caso território, o caso família, mas também temas. Que casos que são esses? São os casos que chegam na porta e que ninguém quer mais ver e tal? Não são, gente. São os casos que a equipe já tomou para si, já tentou cuidar, já viu algumas possibilidades de intervenção, mas que foram insuficientes. Então, o apoiador matricial é essa figura que pode trazer uma outra abordagem, né? E aí a gente vai rever o planejamento de ações. Ela pode incluir, né, a participação direta do apoiador ou de outros serviços, ou ela pode se bastar nessa orientação e nessa conversa. A ideia é que a singularidade do caso é que faça essa equipe olhar para os seus limites, né? O que ela precisa, além do que já estava posto antes da conversa com o apoiador matricial, e a partir dessa troca de informações, formular um projeto. Né? No limite, quando a gente fala dos casos e dos temas, a gente tem que trazer a ideia de educação permanente, porque nessa discussão a gente nunca está aprendendo só a cuidar do seu José, a gente está aprendendo a cuidar de tudo que vem ali, né? Seja a polifarmácia, seja a saúde do idoso, enfim, é um momento também formativo para as equipes. O atendimento direto ao usuário, que eu acho sempre interessante, já ouvi várias pessoas falando que NASF não atende direto, que apoiador matricial não pode atender, que ele está lá para ajudar a equipe, mas ele também ajuda a equipe quando ele faz o atendimento direto. Então, essa é sim uma modalidade para operacionalizar o apoio matricial, mas, óbvio, ele não pode ter uma agenda que ele seja uma policlínica ambulante, né, que ele vai atender de meia em meia hora todos os casos que se pensarem como para a especialidade. O atendimento direto ao usuário, e eu acho ótima essa citação que eu trouxe para cá, ele diz exatamente, aqui, ó, ao contrário, né, quando não vai, quando alguém chama, né, para o atendimento direto ao usuário, ele pode programar para si mesmo uma série de atendimentos, mas ele vai manter o contato com a equipe de referência, que não vai se descomprometer do caso, ao contrário, vai tentar, então, redefinir um padrão de segmento complementar e compatível ao cuidado oferecido pelo apoiador diretamente ao paciente, à família, à comunidade. Então, não tem drama, não tem um problema o apoiador fazer o atendimento, né? Eu, como apoio matricial da saúde mental, fiz várias escutas individuais de psicoterapia breve que eu pactuava com o usuário ali, 4 encontros, né? Semana, voltava para a equipe com aquilo e a gente ia construindo, mas aquele caso não era mais só meu, ou não era só da equipe, era um caso nosso e a equipe me cobrava. E aí, Juliana, melhorou? Você acha que está deprimido? Você acha que é grave? Você acha que precisa de remédio? E aí é uma construção que ela é junta, né?
E a modalidade, que na minha opinião é a mais gostosa de fazer, é o atendimento conjunto, o atendimento compartilhado, que aí a gente tem, né, em ato, uma troca de saberes e de práticas, né? A intervenção conjunta, ela pode ser de diversas ordens. Ela pode ser no consultório, né? Você senta do lado do seu colega e você vê seu colega fazendo a consulta, que perguntas faz, o que é que observa. Pode ser no domicílio, né? No formato de uma visita domiciliar, de um atendimento domiciliar. Pode ser na coordenação de um grupo, né? Para fazer um procedimento. Eu lembro quando eu estava numa unidade básica aqui de Campinas, a gente tinha um grupo de criança, e éramos eu, uma pediatra, uma agente de saúde e uma técnica de enfermagem. Então, o jeito que eu podia falar como psicóloga para aquele grupo era alguma coisa que depois, quando acabava o grupo, os usuários iam embora, a gente ficava. Porque fazia sentido discutir. Por que pergunta isso? É aquela história do suicídio. Mas perguntar se vai se matar não piora, a pessoa não vai querer se matar porque você perguntou, e aí poder desconstruir isso, conversar disso. Então, a possibilidade de quem do segmento longitudinal ver o que é que o especialista faz, e por outro lado, o especialista também aprender com o profissional de referência, como é que ele lida com essa coisa tão próxima de quem acompanha, que conhece uma vida inteira, já tem, né, tem uma série de questões que a convivência íntima traz sempre na nossa vida, e não é diferente para esses profissionais que estão, sobretudo ali no acolhimento, né, na linha de frente. Também o especialista consegue aprender olhando o profissional de referência lidar. Então, são vivências sempre muito potentes, né, porque ampliam esse sentido de fazer parte de uma rede de serviços e se valoriza a atuação de cada um dos profissionais. Acho que estou chegando no tempo. Alguns pontos de chegada, né? O apoio matricial, então, garantidas aí algumas condições, algumas pactuações, alguns esclarecimentos de parte a parte, ele é capaz de fomentar os espaços democráticos, né, na medida que a gente garante tempo e espaço para fazer gestão, né, seja uma reunião de equipe, seja um colegiado, enfim, espaços aí de troca. O apoio matricial se insere aí também. Ele é capaz de estimular a reorganização dos serviços internamente, processos de trabalho, né, horários de consulta, a ideia do acolhimento, da vaga do dia, uma série de coisas que aí o apoiador pode trabalhar junto. Ele é capaz de melhorar a qualidade da articulação entre as redes, né? Se eu estou na unidade básica e eu tenho um caso grave, que eu estou vendo que é do CAPS, eu não vou ligar para lá e vou falar com qualquer pessoa. Eu vou falar com a Patrícia, que é da equipe verde, que é referência para o território sudoeste. Então, daí é uma outra relação pessoalizada, né? A gente, não falei isso no começo, mas é um ponto muito importante do apoio matricial, que é a pessoalização das relações. É óbvio que os sistemas de referência, de contrarreferência, eles vão continuar existindo. A gente tem necessidade deles, sobretudo quando a gente fala de equipamentos específicos, né, complexos, caros, que passa por uma regulação. Mas na rotina, para discutir o caso e o cuidado, a gente não precisa fazer pelos papéis, a gente não deve fazer pelos papéis, né? A gente tem que pessoalizar esses contatos. Bom, seguindo então, apoio matricial capaz aí de incentivar a responsabilização pelos casos, de aumentar o grau de integralidade do cuidado que é oferecido, da resolutividade dos problemas de saúde, na medida que ele amplia a clínica, que ele dá mais instrumento para a equipe de referência olhar. Ele é capaz de estimular o debate, o pensamento crítico nas equipes e inclui uma agenda, né, de educação permanente nas rotinas dos serviços de saúde. Eu acho que eu consegui terminar no tempo. Vamos ver, Marcelo. Dos serviços de saúde. Juliana, então, olha, ótimo. Você está encerrando? Está encerrando a tua fala? Tem perguntas para você aqui já que a gente vai deixar para depois, né? A Vânia está falando sobre a questão do NASF, eu acho que a Mônica vai falar um pouco a respeito disso. Tá. Então, olha, eu queria, antes de passar a palavra para a Mônica, saudar a Sandra Gislene, da Rede de Saúde de Paulínia, e através dela saudar todos os servidores de Paulínia que estão aqui assistindo a gente.
E também saudar a professora Liane Higg, que ela falou um oi aí, eu acho que ela participou da banca de vocês também. Tá bom? Vou passar então a fala agora para a Mônica. Espera aí, Mônica, pronto. Boa noite a todas, a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, debatendo esse tema que para mim é tão especial, né, pelo qual eu tenho um carinho muito grande, que é o do apoio matricial. Tem sido um dos meus grandes objetos de pesquisa, de estudo já há algum tempo. E essa alegria ela é ainda maior por poder debater isso com colegas tão brilhantes e ao mesmo tempo tão afetuosos, né, como o Fábio, a Ju, o Marcelo, que foi da minha banca, e tenho ainda mais um motivo para me alegrar, né, que é poder falar um pouco e contribuir, ainda que minimamente, para a construção do SUS Paulínia, que é a cidade onde eu resido atualmente. Então, é muito bom estar aqui com vocês, e vou deixar aqui o meu abraço já para todo mundo que está assistindo a gente, para aí com quem a gente vai conversar um pouquinho mais depois dessas falas iniciais. Prometo que vou tentar ser o mais objetiva possível e peço a compreensão de vocês também aqui para a mudança de telas. E já gostaria de adiantar que tem alguns pontos pelos quais a Juliana já transitou e que eu vou voltar a discutir, porque considero que são pontos-chave e que o quanto mais a gente puder falar e debater sobre eles e ficar retomando, eu acho que ajudam na fixação da ideia, né, e na internalização desses conceitos. Então, também vocês vão ver que tem alguns pontos-chave que vão permanecer também na minha fala, que estavam na fala da Juliana. Tá bem? Então, vamos lá para o momento mais tenso da apresentação, que é mostrar a apresentação. Eu vou tentar falar com vocês aqui do cenário atual e trazer dentro do cenário atual algumas possibilidades. Mas para isso, eu acho importante a gente manter sempre em mente qual é o sentido do apoio, né? Porque o apoio, ele tem muitas formas de ser construído, muitas formas de ser institucionalizado, mas é importante que nessa adaptação que o apoio é capaz de fazer, né, na sua conformação, nos diferentes territórios, nos diferentes municípios, é importante que o apoio mantenha a sua essência intacta. E é essa essência que eu estou chamando aqui de sentido, né? Qual é o sentido do apoio, quais são os pressupostos que o apoio jamais pode abandonar em qualquer circunstância. Né? O apoio matricial, o NASF, eles têm na sua essência uma proposta de colaborar na mudança do modelo de cuidado. Né? Ele se propõe como uma alternativa a essa forma de produzir saúde, que na verdade não tem nada de saúde sendo produzida, mas sim uma produção de consumo de procedimentos e de medicalização. Então, é papel do apoio trazer profissionais e usuários para essa reflexão e colaborar para uma organização de equipes que possam efetivar um modelo de atenção, um modelo de cuidado em outras bases, que não essas, né, biomédicas restritivas, né, com práticas focalizadas e que tendem a atender somente a esse nosso panorama, né, atual de uma forte identificação de que ter saúde passou a ser sinônimo de ter acesso a consumir, acesso a consumo de procedimentos e de medicamentos. Então, acredito que conforme eu vou falando isso, você logo concatenando assim na memória algumas frases, seja de usuários ou de
de familiares, né, que falam assim, não, eu vou lá para pegar o meu remédio. Se eu sair de lá e não sair com um remédio, não foi saúde, né? Não foi tratamento. Então, acho que traz à tona toda essa reflexão por parte dos trabalhadores e também por parte dos usuários. E somente uma atenção primária, uma equipe fortalecida é capaz de produzir esse tipo de questionamento com o usuário sem romper vínculo, né? Porque é a partir disso, do usuário se sentir cuidado de outras formas, é que ele vai poder abrir mão desse consumo e vai poder ampliar em relação ao que é saúde, tá? Então, além disso, é essência do apoio matricial, é sentido das equipes de apoio matricial em NASF contribuir para ampliar a resolutividade das equipes apoiadas, por meio do suporte técnico e pedagógico. E aí vale lembrar que esse suporte técnico pedagógico é mais do que ir lá e dar aula, ir lá e capacitar, né? A equipe está com dificuldade de lidar com saúde mental, aí o que a pessoa vai lá e faz? Vai lá e dá uma aula sobre isso. Mas qual é o sentido dessa teoria, desses conceitos, para o dia a dia da pessoa? Por isso que a lógica da educação permanente, ela tem mais potência quando a gente fala de apoio matricial, né, para as equipes. E também ampliar a resolutividade por meio da retaguarda assistencial. São profissionais de especialidades diversificadas que interagem, que transitam entre campo e núcleo, né, e que dentro desse campo, né, podem produzir aí a retaguarda assistencial para ampliar a resolutividade das equipes. Outra essência do apoio matricial é estar a serviço da efetuação da clínica ampliada e compartilhada, né? E aí eu gosto de lembrar que poder trabalhar a clínica ampliada pressupõe uma diferenciação, né? As equipes precisam ter em mente a diferenciação entre demanda e necessidade de saúde, né? Para poder olhar para o território, para além para a população, para além daquilo que eles chegam pedindo, e poder fazer um olhar sensível para aquilo que eles estão pedindo, conjuntamente com a necessidade que se deflagra ali naquele caso. E aí é também pautado no vínculo, contato longitudinal, que se vai desenvolvendo a habilidade de fazer uma confluência entre demanda e necessidade, sem polarizar, sem cristalizar e sem ficar restrito a nenhuma dessas duas frentes, né? E aí sim, poder construir, né, fazer uma ressignificação dessas demandas, né, da população. E é sentido do apoio, é essência do apoio, articular a rede, né? E aí, dentro dessa rede, a gente entender que o papel da atenção básica é sim um papel central, é um papel de coordenação, mas que essa atenção básica, ela faz esse papel de coordenação, né, da rede por estar mais próximo do território. Então, na verdade, se a gente puder extrapolar um pouco os termos, né, a gente diria que é articular a rede a partir do território, das necessidades do território, porque a gente entende que a atenção básica deve fazer essa coordenação a partir dessa compreensão das demandas e das necessidades do território e da sua população, entendendo o território como o território sempre como uma instância em movimento, uma instância viva, tá? E, por fim, né, também contribui para essa articulação de rede esse papel que a Juliana já trouxe do apoio de desburocratizar os encaminhamentos, de pessoalizar os fluxos, né? Bom, então, reforçando que o apoio, ele só ela só consegue ser mantida a partir do momento em que em que as equipes, elas se pautam numa relação dialógica e horizontal, e que isso não está dado, isso não é fácil de se conseguir, isso não depende só de boa vontade, ela depende de vínculo, de contato longitudinal e de uma gestão do trabalho compartilhada, tá?
E o reconhecimento das equipes de apoio e também das equipes apoiadas, que apoiar se refere a acolher as demandas, mas ao mesmo tempo impulsionar mudanças para cuidar do território dos usuários. O apoio, então, está relacionado com o aumento progressivo dos coeficientes de autonomia das equipes e dos usuários. O apoio, ele tem sim essa dimensão que vai para além da clínica, né? E muito mais do que para a clínica biomédica, principalmente, né? O apoio, ele tem a ver com saber, né? Em poder agregar saber para essas equipes, poder agregar afeto para essas equipes e poder agregar poder para essas equipes e por extensão aos usuários, que é essa tríade, né? Ela é estruturante de toda a teoria aérea, que, por sua vez, dá origem ao apoio. E aí, por que chama apoio matricial, né? Não sei se vocês já se pegaram pensando sobre isso, mas quando eu me peguei pensando sobre isso, eu encontrei, né, nos materiais do Gastão, essa referência, né, de matriz como um lugar, um espaço comum onde as coisas são geradas, um saber externo potencializando, questionando e se compondo com o saber local de cada equipe para produzir, dentro do espaço coletivo, novos saberes, novos modos de fazer as coisas. E também tem uma origem compartilhada da matemática moderna, né, a ideia de matriz como um conjunto em que cada parte modifica a outra e o produto final, e ao mesmo tempo é modificada pelas outras partes e pelo todo circundante. Quero destacar aqui a questão da mobilidade. Apoio é movimento, apoio é construção contínua. Não é por o apoio está acontecendo há muito tempo de um mesmo jeito, tem algo errado acontecendo. Né? É mudança que se dá na relação, no convívio, no compartilhamento, na interação. E apoio, o termo matriz, e aí eu quero frisar esse lugar do saber externo que se compõe com o saber local, né? Algumas pessoas vêm e me perguntam assim, eu sou aqui enfermeira da equipe, eu também faço apoio matricial para minha própria equipe. Eu acho que essa pessoa faz apoio, né, de repente, na medida em que ela possa incorporar todo esse jeito de fazer, né, essa postura, essa postura dialógica, essa postura democrática que o apoio pressupõe. Mas, para a gente poder dar o nome de matricial, tem que ter essa relação do externo, do vir de fora, né? Inclusive, algumas pessoas falam assim, eu não queria NASF, eu não queria apoio matricial, eu queria um psicólogo, um fisioterapeuta, um educador físico, integralmente na minha equipe. Tudo bem, eles eu não tô negando esse lugar, tá? Mas, para a gente alcançar a potência do apoio matricial, precisaria também vir alguém de fora, alguém com esse olhar do estrangeiro, alguém que é capaz de interrogar, alguém que é capaz de promover novas perguntas, novos olhares e agregar outros saberes para essa equipe. E também, por vir de fora, e no caso, né, das equipes de apoio matricial que a gente tem experiência pelo NASF e outros arranjos, além de vir de fora, geralmente elas apoiam mais de uma equipe. Então, é importante ela conhecer, ter essa diversidade de conhecimento, né, e de relação, de múltiplas relações com outras equipes, porque aí você pode, inclusive, atuar levando o saber de uma equipe para a outra, contribuindo nessa disseminação dos saberes e disseminação de práticas, tá? E aqui eu não vou ficar me repetindo tanto, né, porque a Juliana já falou, mas então, frisando que o trabalho matricial envolve trabalho interdisciplinar, segundo a lógica horizontal, cruzando várias unidades. Transita entre o núcleo e o campo de saberes e está associado ao apoio institucional. Lembrando aqui de um texto falando de articulação de rede, de um texto da Liane Higgin, que ela fala que para avaliar as redes, a gente precisa pensar em apoio,
O apoio como um instrumento que auxiliasse na concertação das redes, né, enquanto essa composição orquestrada dos serviços. Eu acho isso muito poético e muito emblemático para as nossas redes, né? E que o apoio matricial pode ser organizado a partir de vários pontos da rede, desde que estejam articulados pelo projeto institucional. O NASF é uma possibilidade de apoio matricial, mas não é a única. E quando eu falo aqui, né, de vários pontos da rede articulados por um projeto institucional, eu estou dizendo para vocês também, ou melhor, estou dizendo para vocês principalmente que está articulado por uma análise da situação, por um planejamento situacional que tenha como base o território, que tenha como base a população. Tá? E aí, quando eu também falo de projeto institucional, é porque eu considero nesse planejamento as situações, problemas, os nós críticos do território e dos nós críticos da saúde da população, compondo com a minha disponibilidade organizativa, né? O que aquele município faz para viabilizar que o apoio aconteça. Eu já vi, eu sei que dá para manter o apoio com muita raça, com muita gana, com muita força de vontade, mas ele perde potência, né? Ele como vocês já devem imaginar, ele é muito mais capaz de articular a rede, de efetivar esse lugar, né, do trabalho interprofissional democrático e ampliado, se tiver respaldado, né, pelo projeto institucional do município. E o que envolve também toda uma estrutura, né, e uma estrutura, uma liberação de carga horária para fazer o apoio, e envolve, inclusive, disponibilizar apoio institucional, para ajudar também nesse planejamento e operacionalização do apoio matricial. Então, o contexto atual que eu quero trazer para vocês é um contexto de avanços e retrocessos, em que a gente teve a institucionalização, né, em âmbito nacional, do apoio matricial com a criação dos NASFs em 2008, né, a gente teve uma expansão significativa dos NASFs nos anos subsequentes. Só que, trazendo aqui alguns dados do estado de São Paulo, né, quando a gente faz o levantamento até 2018, então, veja bem, não teve a influência ainda do programa Previne Brasil, não teve a influência da nova PNAB, a gente ainda contava com uma distribuição muito heterogênea das equipes de NASF, né, pelo estado. Então, tinha municípios que tinham uma alta cobertura de equipe NASF e municípios que não tinham NASF. Então, apesar de ter sido um passo importante para a institucionalização, essa criação, né, não foi seguida por uma implantação homogênea das equipes de NASF. Né, a gente teve um crescimento do apoio em saúde mental, que, na verdade, toda a ideia de apoio tem suas origens bem marcadas na saúde mental e na sua relação com os serviços de atenção básica, né, e todo o arranjo, né, proposto pelos serviços substitutivos, né, todo o arranjo da rede, né, de atenção psicossocial, ela pressupõe essa comunicação entre equipes, né, equipes de saúde mental com outras equipes, e isso deu lugar, né, para o apoio, para as iniciativas de apoio se expandirem. E teve, né, recentemente, mas isso foi assim, num momento bem próximo da deflagração da pandemia pelo novo coronavírus, uma proposta da SES de estruturar apoio matricial a partir dos AMEs, né, os ambulatórios de especialidade, que são serviços do Estado. Isso acabou ficando um pouco parado, por conta dessa contingência da Covid, mas que eu acho que precisa ser pensada, precisa ser valorizada, e, de repente, justamente esse modelo, ou melhor, toda essa problemática agora que a gente está enfrentando por conta da Covid, talvez ela só possa ser superada, né,
falando desse lugar da atenção básica, a partir do fortalecimento dessas iniciativas de apoio. Estou falando isso porque os novos documentos da Secretaria Estadual de Saúde já apontam para uma preocupação em relação a como a gente vai fazer um cuidado integral das pessoas que estão em reabilitação pós-internação pela Covid. Então, abre-se aí um cenário em que o apoio mostra que vai ter muita utilidade, né? Pode ser muito útil. Só que a gente tem, ao mesmo tempo, mais ou menos, né? Mas cronologicamente coincide por uma diferença de meses e alguns poucos anos, a PNAB de 2017, que transforma os nossos núcleos de apoio à saúde da família em núcleos ampliados de saúde da família. Não é uma simples troca de nome. Junto com a PNAB de 2017, a gente assistiu a um processo em que o modelo de estratégia de saúde da família, ele foi perdendo força. Né? Os investimentos ministeriais para esse modelo de estratégia de saúde da família foi perdendo força e se abriu a possibilidade, na PNAB de 2017, de cadastrar equipes de atenção básica que não sejam pelo modelo da estratégia de saúde da família, e também se abriu a possibilidade para que os NASFs, né, passem a apoiar as unidades no formato tradicional. Né? A grande problemática por trás disso é a questão do modelo de atenção que é usado para organizar essas equipes, né? O modelo tradicional tende-se a ter um modelo mais fragmentado de trabalho, que inviabiliza o apoio matricial dentro daquela essência que eu estava dizendo para vocês de compartilhamento, e também por conta do modelo, né? O modelo da atenção básica da UBS tradicional, ela tem mais ligação com uma atenção primária focalizada, né? Que a Ligia Giovanella chama de uma atenção primária seletiva, que cuida de algumas áreas, né? Algumas áreas programáticas. E o apoio matricial, ele é para clínica ampliada, ele é para integralidade. Entende que tem aí uma contradição prévia que precisa ser superada dentro disso, né? Além disso, a gente também viu, dentro dessa lógica de organização da atenção primária, outro grande retrocesso com a Conferência de Astana, que trouxe para a atenção primária esse discurso de contingenciamento de gastos e de um discurso de que a atenção primária integral não é possível, que a gente tem que se contentar com a atenção primária seletiva, focalizada. Isso, para um país desigual como o nosso, tem repercussões seríssimas, né, com a abertura ou com a retomada, né, desse ideal de uma atenção primária pobre para quem não pode pagar, tá? Então, enfim, não é tema aqui a Conferência de Astana, mas em algum momento a gente pode falar um pouco sobre isso também, se houver outra oportunidade. E a gente tem também o programa Previne Brasil, que é esse bem polêmico, né, que foi aprovado em 2019. Nós estamos, portanto, no ano de transição desse modelo, né, de implantação desse modelo. A gente está transitando para passar a organizar o nosso financiamento da atenção primária, da atenção básica, por meio desse programa Previne Brasil. E aí, não me cabe aqui esse papel de explicar para vocês o que é o programa Previne Brasil, mas para o tema que nos interessa aqui do apoio matricial, tem-se o grande debate de o NASF deixa de ser financiado, né, dentro desse modelo de financiamento, aí, esse novo programa Previne Brasil. Com a partir disso, se tem a grande dúvida, né, e talvez assim, o grande temor é que, não vindo o recurso do Ministério da Saúde para as equipes de NASF, que os municípios vão deixar de bancar essas equipes, que essas equipes vão ser todas desmontadas, todas desfeitas. E isso já começou a acontecer em alguns lugares, mas o que eu queria dizer para vocês e fazer um apelo, por exemplo, para o Fábio, que está nesse lugar de secretário municipal de saúde, é que eu entendo, né, as questões orçamentárias, eu entendo, né, que
que, enfim, que por trás desse não financiamento está também uma questão de não valorizar esse modelo de atenção e que, então, traz algumas repercussões, se você é repercussões políticas, se você é um município que continua investindo nisso. Mas o que eu estou dizendo é que não é impossível manter NASF. Se for do interesse do município, se ele tiver recursos disponíveis para isso, ele pode destinar esse dinheiro, esse recurso para o NASF. De qualquer modo, o que eu queria dizer é que o apoio permanece como arranjo potente para a organização do cuidado em rede. E esse apoio, ele pode ser que continue sendo feito, ou seja feito pelas equipes NASF, né, nessa modalidade de equipe NASF, ou por essas outras modalidades em que os serviços, né, os diferentes pontos da rede, que elas passem a convergir para um planejamento de apoio em que profissionais destacados, né, para essa função em cada um desses serviços vão compor equipes de apoio matricial dentro daquela área, dentro daquele campo que se mostre útil para as demandas daquele território a ser apoiado. Então, a gente pode continuar montando equipes que atendam às necessidades trazidas pelas equipes de atenção básica, lembrando sempre que, para continuar sendo equipe de apoio, essa equipe precisa ter em mente que elas são responsáveis por equipes, por território, pela população adscrita, que, para não se transformar nesse ambulatório volante que a Juliana citou, que elas não configurem porta de entrada, né, e que desenvolvam ações de promoção, prevenção e tratamento de um modo não cristalizado em nenhum desses polos, mas que consigam transitar bem entre todas essas dimensões, a partir de uma construção compartilhada de agenda e combinando a demanda das equipes apoiadas com a oferta, sempre tentando evitar a lógica ambulatorial e as cristalizações, e sempre estimulando mudanças de modelo, pautando-se sempre, né, tendo como objetivo sempre a construção de um modelo de atenção primária à saúde integral, e dentro dessas perspectivas da clínica ampliada. Então, acho que era um pouquinho isso que eu queria trazer para vocês. Espero que, a partir de agora, a gente possa conversar um pouco mais e, de repente, eu posso me aprofundar em alguma questão e esclarecer eventuais dúvidas. Obrigada. Marcelo está sem fone, Marcelo. O microfone está fechado. Desculpa. Bom, não, queria pedir desculpa às pessoas, que eu acho que a gente caiu durante alguns segundos aqui, né? Teve um apagão aqui da rede, mas eu acho que a gente está de volta agora. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou apresentar elas, eu vou colocar aqui na tela, e eu vou pedir para a gente ir falando a respeito delas. Tá, olha, então, a Vânia está perguntando, primeiro para a Juliana, mas eu acho que é algo que pode ser compartilhado por todo mundo, né? Juliana, até hoje as equipes de apoio matricial foram literalmente sendo viabilizadas pelas equipes de NASF. Com a nova PNAB, quem viabiliza a continuidade do NASF, quem dará apoio aos APS? Queria fazer um adendo a essa pergunta, que lembrar que essa prática, esse rearranjo do apoio matricial, ele é um arranjo anterior ao NASF. Né? Na verdade, o NASF surgiu, e foi uma comemoração na época, eu me lembro bem, que a gente tinha, a partir de então, uma forma de financiar um conjunto de práticas que vinham sendo desenvolvidas de forma experimental em vários municípios. Eu mesmo trabalhei como um psiquiatra de alguma coisa semelhante à NASF, acho que em 2001, 2002, em um município em Amparo, em que eu atuava em 7 ou 8 unidades de saúde, exatamente com as mesmas práticas e com os mesmos referenciais, de promoção de autonomia, fortalecimento da atenção primária, aumento da capacidade resolutiva, mas principalmente
como um recurso que dava mais fluidez à rede como um todo. Eu acho que e existe uma coisa muito importante no apoio matricial, que ele consegue dar, a partir da lógica da clínica, uma grande unidade para a rede. E, na verdade, assim, na época, a secretária de saúde, que era Aparecida Pimenta, ela dizia assim, olha, é um tipo de recurso que consegue fazer com que um sistema, um sistema fragmentado, com elementos de... com serviços diferentes que fazem ofertas diferentes, eles realmente consigam se reunir dentro de uma rede que é complementar, que ela é fluida, que ela é solidária, que ela é corresponsável. Então, são elementos muito importantes estes. E, então, o NASF, ele foi um elemento que ele veio a financiar. Agora, eu queria lembrar mais uma coisa, que o NASF, a gente tem uma experiência, acho que de 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, né, de realmente começar a existir esse financiamento. Mas nesse período de 10 anos, o financiamento do governo federal, ele foi proporcionalmente diminuindo, que na verdade era um processo que já vinha existindo já há algum tempo, e proporcionalmente os municípios eles passaram a financiar muito mais. Marcelo caiu. Juju, entra aí no jogo? Eu acho que essa linha do Marcelo, né? Acho que a pergunta da Vânia, ela precisa começar com esse esclarecimento. O arranjo do apoio matricial, ele é anterior ao NAS. O NAS é uma institucionalização de uma prática. Aqui, digo por Campinas, né? Um modelo que a gente sempre trabalhou, a gente sempre teve a ideia de apoio matricial nas unidades, começando pela saúde mental, como a Mônica bem lembrou. E a gente não, até hoje, não tem uma consolidação de NASF nesse município, né? A gente tem experiências, assim, bastante frágeis, né? A tentativa de institucionalizar num município que tem uma história de pensar o apoio matricial como parte da sua organização de processos de trabalho, e aí é isso, né? Marcelo, você voltou. Estava continuando aqui a sua explicação. Marcelo, tudo bem? O que a gente está tendo aqui, próximo a Curitiba, a gente teve um apagão de luz elétrica mesmo. Então, foram umas 2 vezes que Ok. Então, nós tivemos aqui, a gente teve 3 quedas de energia elétrica durante essa live. Esse que foi o grande problema, tá? Eu vou fazer, como tem esse risco de acontecer de novo, vou passar a palavra para vocês. Tá. A Juliana estava continuando o debate? Vamos lá. Sim, e estou vendo Juliana, aqui, né, a Vânia concordando assim, aqui, né? Eu queria que se você pudesse seguir nessa questão aqui da Vânia, seria ótimo. Eu queria fazer... Deixa eu fazer algumas considerações. Eu imagino que sim, né? Eu acho que os municípios têm um papel muito importante, né? Para o desenvolvimento de resistência e de sustentar o modelo, como a Mônica reafirmou e como a Juliana está propondo para a gente, né? Então, eu fico imaginando que há um conjunto de recursos possíveis, né? De algumas categorias profissionais, com alguns núcleos, que a gente pode, por dentro, né, organizar uma certa lógica de apoio matricial. Acho que esse é um tema, né? Como é que eu consigo transformar uma prática do assistente farmacêutico, que não seja só uma prática administrativa logística, e que ele tenha objeto da clínica e consiga produzir uma relação com as equipes para poder discutir a qualificação, a prescrição, eventos de risco de interação medicamentosa, que ele entre numa relação com as equipes. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho fundamental que a assistência farmacêutica, por exemplo, na relação da dispensação em cada unidade básica de saúde, saia desse lugar, né? Desse lugar fechado e possa
de alguma forma, fazer uma interlocução enquanto modo de apoio matricial. A gente quer considerar que uma equipe de apoio matricial se constitui, evidentemente, uma relação multiprofissional que possa abordar questões do campo, mas eu acho que um movimento muito importante que resgata uma relação entre os saberes, compartilhamento de saberes e práticas, acho que é um pouco esse jeito de trabalhar enquanto apoio matricial, né? Então, acho que é possível recompor com alguns municípios, e Paulínia tem feito isso, um conjunto de profissionais que possa se organizar e pensar no conjunto de equipes, no conjunto de serviços que promova o apoio matricial. Eu acho que é muito importante também, nessa linha, que o apoio matricial também possa estar muito vinculado a uma certa modalidade de arranjo tecnológico dos serviços de atenção secundários, né? A gente tem trabalhado aqui com o Quimate, por exemplo, né? Como que o CAPS, ao se tornar um serviço territorial, uma dimensão, né, territorial, ele olha, né, a sua projeção de intervenção em rede, que a sua equipe o coloque como papel de apoio matricial a partir desse CAPS, não só constituindo uma relação de saúde mental por fora. Como que a atenção especializada, o serviço de atenção especializada com cardiologia, com dermatologia, possa ser, desse serviço, um compromisso de articulação da rede que desenvolva a sua tecnologia de apoio matricial na relação das equipes de atenção primária, por exemplo, né? Nós tivemos uma experiência muito, muito bacana, por exemplo, de uma unidade que chama UBS Parque Represa, que foi fazer um apoio matricial dentro do hospital, enquanto uma interlocução de discutir a alta hospitalar que estava programada para aquela situação. Então, eu acho que a gente poder inventar formas, né, de constituir com o recurso que a gente tem, mas nesse chamamento, nessa perspectiva de sustentar o modelo, eu acho que a gente tem bastante alternativa. Não sei se eu vou comentar bem brevemente que eu acho que eu entendo a angústia da Vânia quando ela traz, né, essa questão do temor de que os NASFs deixem de existir e que assim também deixe de existir o apoio matricial. Eu realmente acho que o apoio matricial ele pode ser utilizado de várias formas, né, com outras equipes usando também esse referencial do apoio matricial para fazer, como a Juliana já falou, o Fábio já trouxe, mas eu entendo que talvez, assim, essa angústia esteja relacionada parece que a gente avançou tanto, né, institucionalizando, criando equipes do NASF, que trouxe uma visibilidade no contexto nacional para essa tecnologia do apoio matricial, mas é também preciso lembrar que talvez esse retrocesso também se deva a uma conjunção de falhas do próprio NASF de se efetivar como um arranjo potente para produzir saúde. Eu acompanhei vários... Olha, eu gosto muito de equipe de NASF, eu já fiz parte de uma em Marília, e eu acompanho várias delas, eu sei que eles fazem um trabalho, né, muitas delas fazem um trabalho muito bom, muito rico, mas aquelas que fazem um trabalho muito bom, muito rico, muitas vezes não conseguem dar visibilidade para esse trabalho, né, para não conter visibilidade para outras equipes, visibilidade para o município no geral, e às vezes não conseguem dar visibilidade do seu próprio trabalho para os usuários, tá? Acho que isso era algo que eu discutia com algumas equipes de NASF quando eu fazia assessoria para alguns municípios, de que é preciso, então, mostrar os resultados desse NASF, né? Isso é muito importante. Outra coisa é que toda equipe de NASF trazia sempre muita dificuldade para fazer o apoio matricial. A principal queixa que eu ouvia das equipes de NASF é: Mônica, a gente está trabalhando como ambulatório, eu estou trabalhando como especialista que faz só atendimento individual, né? Então, eu não me sinto fazendo apoio matricial, eu não me sinto, parece que o NASF virou outra coisa, e ninguém entende o que é o NASF. Então, assim,
dá medo o NASF terminar e que com isso morra o apoio? Dá, mas o que eu digo também é assim, eu faço uma provocação, de que se é para o NASF continuar, para a gente continuar investindo no NASF, a gente precisa, então, também repensar como esse NASF vai funcionar para que ele realmente possa, né, acontecer, né, dentro desses pressupostos de apoio matricial. Né, eu acho que essa é algo que a gente tem muita dificuldade, assim, de olhar, e aí talvez eu faço um trabalho, tenho feito vários projetos em conjunto, né, nessa linha aí de modelo de atenção, financiamento para modelo de atenção, com uma economista, né, que trabalha no Instituto de Saúde, ela falou assim, Mônica, pensando em dinheiro, o que me levaria a continuar investindo no NASF? O NASF realmente mudou o modelo? O NASF realmente ajudou a cuidar dos usuários de modo ampliado? Se você me mostrar que sim, eu continuo pagando. Se você não conseguir me mostrar, eu não vou pagar. E aí eu fico pensando, eu pego toda a minha vaidade de gostar do NASF, de gostar do arranjo, para de tomar essa provocação para mim e de compartilhar com vocês. O NASF realmente se mostrou potente para questionar o modelo? Realmente se mostrou potente para fazer um cuidado ampliado das populações? Se ele fez isso naquele município, aquele município tem grandes chances de continuar investindo nele, mesmo sem o recurso do Ministério. Eu vou comentar antes que eu caia novamente. Boa parte dos NAFs, eles se tornaram, de fato, a presença de um especialista na atenção primária, que organizou uma agenda e e fez uma espécie de ambulatório de especialidade junto da atenção primária. Isso aconteceu em várias situações. Então, essa discussão em relação a como que foi usado esse financiamento e como que ele, de fato, se alinhou, né, à ideia do apoio matricial como uma organização da rede de cuidado, uma organização de várias práticas de cuidado, essa é uma discussão muito necessária mesmo. Eu vou pedir, então, vou passar aqui a da Maída, que ela faz uma questão, levanta uma questão importante, que ela diz, em que medida, né, que dá para se pensar a questão da corresponsabilização numa equipe de NASF, né, equipe de referência. Então, porque, na verdade, e isso é uma questão muito interessante. Quando você tem um processo de matriciamento, de apoio matricial bem feito, você cria uma lógica de que, olha, não existe um cuidado, não existe um local para que essa pessoa seja cuidada especificamente. Né? Ela utiliza a rede como um todo. E essa ideia, ela é muito contra-hegemônica. Né? Em saúde mental, a gente está muito acostumado com a ideia de que em cada quadro ele tem que ter um lugar para ser cuidado. O ideia do apoio matricial, ela diz assim, não, a rede como um todo, ela é corresponsável pelo cuidado, né? As ações de cuidado, elas são complementares, mas não existe, a partir do momento que é cuidado por uma equipe ou encaminhado para um serviço, existe uma corresponsabilização da equipe que faz o encaminhamento. Na verdade, assim, existe essa ideia de núcleo e campo, mas existe uma ideia de complementariedade. E essa ideia de uma rede solidária e corresponsável são dois conceitos que eles são fundamentais para a existência do apoio matricial. Então, como criar essa ideia e como criar o que, na verdade, é um princípio ético, esse princípio da corresponsabilização. Como pensar isso como um estruturador do modelo e do funcionamento de uma rede de atenção. Eu acho, eu queria juntar um pouco essa ideia de resultado, né, que a Mônica falou. Eu fico pensando que a gente pode ter conquistas, vou chamar meio e conquistas muito concretas, né? Então,
eu fico imaginando que qual que é o grau de responsabilidade que eu vou poder sentir de que isso seja um tema de assunção da equipe. Quando eu perceber que tem mais espaço de discussão de caso, de reunião de equipe, eu acho que isso é um resultado meio, né? É um resultado que tensiona uma organização de modelo, né? Então, eu fico muito feliz quando a equipe consegue, a partir de uma assunção de corresponsabilidade enquanto problema de saúde, problema sanitário, sentar para conversar sobre esse problema. Acho que isso é um tema, né? E eu acho que o apoio matricial, ele pode provocar esse resultado. Ele pode consolidar, ajudar a construir esse setting que a equipe vai se debruçar sobre o seu próprio trabalho, né? Acho que esse é um tema, para mim, muito importante, né? Eu acho que a gente pode ter coisas muito concretas, que é medir a resolutividade das equipes, né? E como é que eu posso fazer isso? Essa equipe encaminha menos? Essa equipe, ela consegue ter práticas e intervenções que vão ampliando essa capacidade, vai melhorando, vai sendo mais clínica ampliada? Ela consegue trazer para ela intervenções que assumem interlocução com temas que não é própria dessa equipe, né? Então, eu acho que, por exemplo, conseguir identificar que a equipe encaminha menos é muito importante. Conseguir entender que a equipe não tem uma burocratização do acesso à intervenção, à consulta individual, aos programas, às intervenções coletivas, eu acho que também é um resultado importante, né? Então, eu fico pensando que essa pergunta da Maida, né? A gente pode entender como corresponsabilização, por exemplo, a equipe nas suas reuniões tem conseguido olhar o território como um tema de sua responsabilidade? A equipe tem conseguido produzir ações, práticas outras, que possam tematizar o uso irracional de medicamentos? Acho que é um tema que se responsabiliza para poder promover mais qualidade de vida para as pessoas. Então, eu acho que sim, eu acho que essa capacidade de fazer a clínica ampliada, a gente vai conseguindo constatar em vários temas sendo discutido, em vários casos sendo problematizados, em várias novas programações de atenção para as crianças, para o adulto, para os idosos. Enfim, eu acho que é possível a gente ter o NASF como um indicador de melhoria de modelo, de uma melhora de organização do trabalho, de melhoria de processos de trabalho, e como indicador concreto, né, de resolutividade, de uso, de eficiência. Então, acho que eu gostaria de trazer esse tema um pouco, não sei o que a Juliana e a Mônica acham disso. Eu só... Eu estou assumindo a coordenação, já que o Marcelo está com dificuldade, tá bom? Tá bom. Eu já entro um pouquinho mais na abordagem que você faz dessa questão, Fábio, mas eu queria só dialogar mais diretamente com a Maida, né, quando ela traz a corresponsabilidade, e dizer assim, bom, assim, a partir do que eu tenho de acúmulo e de acompanhando as equipes e também ouvindo um pouco dos usuários, a corresponsabilidade envolve, eu não consigo pensar a corresponsabilidade sem pensar em projeto terapêutico singular, né? E aí eu acho que, assim, é claro que não é o espaço para discutir aqui, mas a que se destina essa corresponsabilidade que você quer construir? E isso só o projeto terapêutico singular consegue mostrar com mais clareza, né? Porque algumas vezes, nas falas de alguns trabalhadores, se usa essa questão da corresponsabilidade, da dificuldade pela corresponsabilidade, de duas formas. Uma, para revelar a dificuldade que aquela equipe está encontrando para lidar com os pacientes que têm uma dificuldade de adesão ao tratamento, e também para falar de profissionais que às vezes, por determinadas
conjunturas, determinadas causas, muitas vezes nessa corresponsabilidade, ele quer muito que a família assuma a sua parcela de responsabilidade, mas que não tem muita clareza de qual é a responsabilidade da própria equipe naquela construção. Então, eu acho que o PTS dá a margem para a gente discutir tudo isso. E aí, para as duas questões que eu estou dizendo, assim, né, de tanto lidar com os pacientes que têm dificuldade de adesão ao tratamento e aos usuários também, ou melhor, as equipes que não têm muita clareza de qual é a sua parcela de responsabilidade dentro daquele caso, eu diria que não existe corresponsabilidade, não existe PTS se a gente não pensar junto o tempo todo na construção de autonomia. Se o seu manejo com o paciente com dificuldade de adesão ao tratamento, se a sua discussão de caso, se a sua construção de PTS não passa pelo assunto qual é o coeficiente de autonomia que se tem e aonde é que é capaz de chegar, que mecanismos a gente pode construir para essa pessoa, né, passar a manejar mais a própria vida, poder ter mais autonomia em relação ao seu próprio cuidado, acho que a gente não consegue, de fato, avançar nessa discussão de corresponsabilidade. Corresponsabilidade passa por discutir PTS e passa por discutir autonomia, os diferentes coeficientes de autonomia, até onde também vai a autonomia do usuário e a autonomia do trabalhador nas suas intervenções com aquele usuário. Juliana? Acho que você está sem microfone. Agora sim. Eu acho que o projeto terapêutico singular, ele tem uma potência, mas ele não é para todos os casos, né? Então, eu estou vendo aqui, conseguindo acompanhar pelo chat, que a própria Maida, ela traz uma outra questão, que é de como a gente faz isso na própria formação do apoio matricial, né? Nos currículos, na graduação, a ideia de que o objeto do trabalho do cara... Você entra na faculdade de medicina, você não vai estudar 6 anos, mais 3, mais 2, mais 1, para cuidar muito bem do dedo mindinho da mão esquerda. Ele entender que o objeto de trabalho dele ele é ampliado. Então, essa temática da formação, ela tem tudo a ver com a ideia de como é que a gente se responsabiliza pelo caso. A gente só se responsabiliza quando a gente entende que o caso é nosso, que o caso, a gente pode pôr a mão e pode ajudar no caso. Quando a gente não entende que isso eu não posso fazer, minha parte eu fiz, o famoso minha parte eu fiz, ele é o obstáculo da gente conseguir ter uma relação, o Marcelo aqui, de responsabilização com os casos. E aí, estou vendo que ficou aqui na tela a fala da Liane, né, que é perfeita, acho que traduz o que a gente estava colocando. A gente não pode reduzir que a gestão, né, ela vai ser... enfim, através dos mecanismos de implementação das portarias é que a gente vai trabalhar no SUS. Se fosse assim, a gente não tinha esse SUS aí que fez aniversário agora, né, que a gente tem tantas conquistas, tantas coisas importantes nesses 30 anos e que não vieram necessariamente através de portarias, né. Estou lembrando aqui o próprio Humaniza SUS, a gente fez uma pesquisa grande aqui em Campinas discutindo os modelos de apoio matricial institucional, né, isso teve a ver, a Mônica participou, a Cristiane, enfim, uma série de pessoas, e a gente vê em Campinas, por exemplo, não tem uma diretriz municipal para as práticas continuarem, e as práticas continuam, porque isso está internalizado por outro caminho, não é pela portaria, não é pela diretriz, sem dúvida que com diretriz, com financiamento, a gente pode expandir, mas não é garantia, né? Acho que esse relato da Mônica de colocar que os NASF, eles não foram se mostrando, não conseguiram dizer que veio de verdade nesses 10 anos, fragiliza muito, né? Fragiliza você continuar querendo fazer um investimento orçamentário, financeiro, num equipamento, numa equipe que não consegue dizer que veio. Então, eu não me preocupo desse ponto de vista, porque a organização dos processos de trabalho, o entendimento do que é o meu papel, do que é o cuidado de saúde, quem que é... Eu vivo para quê? Eu vivo para o usuário. Estou lá para resolver as questões com ele, para aumentar a autonomia dele, para ele poder circular de outra maneira. É isso que vai moldar a organização de processo de trabalho interno, não é a portaria. A portaria ela pode indicar modelos e a gente, recentemente, há de discordar de todas as portarias que vierem, né? Então, acho que tem esse cenário também para pensar.
A Liane, um beijo para você, viu? Que bom que você está aqui com a gente, compartilhando, escutando, né? Nossa referência aí em debate importante do apoio também, com muitas experiências. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem acho que a Juliana complementa isso, né? Acho que a gente tem outros mecanismos, outros meios, né? De sustentar os arranjos de um modelo mais progressista, mais da clínica ampliada, mais método de apoio, do que as portarias, né? Evidentemente que a portaria ela vai incentivar, vai promover e vai, inclusive, instituir uma política que é muito importante, né? Instituir política é importante. Instituir diretrizes, né, organizacionais, de modelo, é muito importante, né? Mas é isso, acho que a própria Mônica tem nos mostrado um pouco, né, as modalidades, as tendências e modalidades de pensar o apoio matricial com os arranjos possíveis, né? Então, acho que a convocação para nós é essa, né? Eu entendo, né, nós vivenciamos isso em Campinas, aqui na região, em alguns municípios que eu pude estar junto, que isso tem uma certa autonomia, né? Tem uma possibilidade de reconstruir por dentro a disputa de modelo que não seja só na esperança de uma portaria que nos coloque nessa redenção da fé de que alguém pense de maneira igual a gente. Eu vou aqui tentar encaixar um pouquinho de tudo isso que vocês estão discutindo e já vou deixar minha fala final aqui, tá? Que eu imagino que o Marcelo ia falar isso, não ia não, Marcelo? Que a gente precisava encerrar? Eu ia para as falas finais, mas eu só ia fazer um complemento, né? Lembrar que então, hoje nós temos uma também. portaria de financiamento de... Então, nós temos uma portaria de financiamento de ambulatório de psiquiatria, né, que foi um movimento de financiamento do governo federal mais anti-apoio matricial que eu já vi, né, ou seja, é um modelo, né, de atendimento que eles resgataram dos anos 80, 90, passaram a financiar ele de uma forma sistemática, em muitos municípios, isso desmontou modelos de atenção na lógica de apoio matricial que estão sendo desenvolvidos, né, através do núcleo de apoio de saúde da família, dos NASFs, né. Então, mesmo não é só uma questão de desfinanciamento, né, desse modelo de estratégia, ou potencialmente o que esse financiamento podia trazer, mas passando a financiar um modelo de atendimento que ele é particularmente fragmentador da rede de cuidado, fragmentador da noção de corresponsabilização, tá? Mas aí eu vou passar, então, para vocês, para as palavras finais. Eu vou, então, agradecer demais estar aqui com vocês e encerrar minha fala tentando dialogar um pouquinho com as últimas questões, que é como a gente forma para apoio matricial, assim, de fato não tem uma formação prescrita, mas não dá para a gente pensar em formar para o apoio matricial, que é fazer práticas dialógicas, que é fazer interação, que é fazer vínculo, em outro modelo que não seja um modelo dialógico, que não seja um modelo de poder falar, de poder compartilhar saberes também, né? Estou de acordo que ainda é um desafio, né? Não é esse o nosso modelo tradicional de pedagogia, mas, né, não dá para a gente querer formar as pessoas no modelo tradicional e querer que elas façam diferente lá na frente, mas dá para, depois que elas estão formadas também, continuar investindo na formação dessas pessoas, uma formação contínua que abra para elas essas possibilidades de espaços de construção conjunta, de espaços de construção coletiva de saberes, de habilidades, né? Então, não é impossível. E, por fim, né, eu queria dizer que eu entendo que é mesmo... É muito assustador tudo isso do apoio matricial, no sentido de que o apoio matricial, ele é mesmo contra-hegemônico, né? Então, quando se tem essa dificuldade de formação, se tem essa dificuldade de como manter o apoio matricial, porque
Às vezes, em municípios que não tem investimento, nem se tenta. E aqueles que têm o recurso financeiro, tem a portaria, por exemplo, também não se faz, né? E toda essa dificuldade, ou mesmo, né, quando se traz, em alguns municípios são municípios grandes, são municípios que já investiram, como Campinas, e que então por isso que é possível ter, né? Mesmo assim, a gente precisa reconhecer que o apoio matricial, toda essa proposta do apoio no geral, ela é uma proposta contra-hegemônica, ela é uma proposta ousada, né, de desejar uma atenção, uma saúde integral, de uma aposta no SUS, nos moldes da integralidade, da universalidade, da equidade. Então, é uma aposta no modelo que vê, sim, lá no seu horizonte, né, uma redução da desigualdade social, vê no seu horizonte uma quebra com o cuidado fragmentado, que passa por uma discussão de uma atenção primária integral, né, uma atenção primária plena, uma clínica ampliada. Veja que tudo isso que eu estou dizendo para vocês são coisas que estão distantes, em muitos aspectos, daquilo que a gente vê o caminhar do nosso país, né, e o caminhar da própria construção do conhecimento, algumas vezes, o próprio caminhar da produção de saúde, né, e da formação em saúde, e da construção das profissões da saúde. Então, é contra-hegemônico. Mas sabe por que as pessoas continuam fazendo, no fundo? É porque ela dá resultado, sim. Né? Eu disse que dá dificuldade, dá visibilidade para esses resultados, mas as pessoas continuam investindo nisso, continuam fazendo, porque ainda é um jeito melhor de trabalhar, porque você não trabalha isolado, você trabalha junto com pessoas, você trabalha compartilhando, e aí também compartilhando a sobrecarga, compartilhando a carga, compartilhando as angústias. Então é um jeito melhor, mais gostoso de trabalhar e que produz mais saúde. Você vê que você faz um trabalho diferenciado em relação aos seus usuários, né? Isso não se mantém onde se mantém por acaso, mesmo quando não tem portaria, mesmo quando não tem financiamento, ou mesmo quando não tem, né, estímulos da gestão. Isso continua existindo porque quando as pessoas passam a fazer, elas percebem que dá diferença no jeito das pessoas trabalharem, e esse jeito diferente de trabalhar traz mais saúde para a população dos territórios, tá? Então, fica aqui meu convite, minha provocação, para que a gente continue pensando nesses temas do apoio matricial, né, pensando em temas que ajudem a nossa atenção primária, o nosso SUS como um todo a se fortalecer, em nome da nossa população. Então, muito obrigada a todos, e foi um prazer compartilhar desse momento com vocês, Marcelo, Juliane e Fábio. Um grande abraço a todos. Então, despedir também, contente de revê-los aí nessa pandemia, a gente não vê abraço, ninguém Mônica. poder ver os amigos. Vamos ver a Juliane, então. Queridos, que a gente, né, viveu as potências, seja na pesquisa, seja dando curso, seja atendendo junto. Então, esse ponto que a Mônica traz do usuário, para mim ele é tão importante. Até eu mesmo, na minha apresentação, eu não trouxe com força o lugar do usuário dentro do apoio matricial, né? Tem várias referências interessantes. Eu gosto muito da referência do Luiz Cecílio, por exemplo, quando ele fala do agir leigo em saúde, que no limite o próprio usuário ele vai caminhar na rede, né? Ele vai construir o seu itinerário de saúde, por mais que a gente ponha que vai ter o NASF, que vai ter o ambulatório, que vai ter o hospital ou o pronto-socorro, no limite, a gente é que escolhe para onde a gente vai, né? Se eu começar, estou com uma tosse aqui que não é coronavírus, eu tenho que escolher se eu vou aqui no Centro de Saúde de Souza, se eu vou procurar o pronto atendimento, enfim, o que for. Quem anda na rede, quem conhece a rede é o usuário. Então, a gente tem, quanto mais diversa for a nossa rede, quanto mais perto para escutar esse usuário a gente estiver, certamente a gente vai conseguir produzir saúde, a gente vai conseguir produzir resposta para a demanda dele. Não adianta querer brigar com o modelo, né? Se o usuário ele quer uma coisa, mas o modelo diz outra,
ele vai circular na rede livremente. Então, como que a gente pode estar perto para entender a motivação do usuário e entender que tem um planejamento e uma organização que pode fazer mais ou menos sentido, né? Tem algumas organizações que a gente pode questionar, né? Quando a gente, por exemplo, as experiências de outros países de sistema universal de saúde, que o usuário consegue escolher a equipe, independente se ele mora naquela região ou não, né? A nossa saúde da família que é tão esquisita, que a gente tem 2 irmãos, mas que moram em ruas diferentes, então não são uma equipe de saúde da família, embora sejam irmãos, não vão ser família nesse momento, porque vão ser usuários de 2 ruas. Então, a gente vai escolhendo uma coisa ou outra, né? A intervenção que vai pensar o território ou que vai pensar núcleo familiar. São os arranjos do SUS. A gente tem, acho muito legal, a gente pode conversar outras vezes essa coisa dos sistemas comparados de saúde, né? Os outros sistemas públicos universais, além, né, dessa questão civilizatória que a gente tem diferença no Brasil em relação ao Canadá, em relação à Inglaterra, enfim, a gente saber que tem muitos outros arranjos possíveis e potentes para inventar um sistema forte, mas que tem uma grande verdade, assim, um ponto que é indiscutível. Uma atenção primária, boa, potente, resolutiva, capilarizada, que conhece o seu território, que tem liberdade de transitar, ela é muito, muito, muito resolutiva. Ela vai resolver, os problemas não vão se agravar, porque eles vão chegar menores nesse ponto da atenção. Quando eu precisar levar isso para o especialista, eu posso usar do apoio matricial, e não vai ser o caso que vai solto, é o meu caso, que aí mesmo que eu vou coladinha com ele para acompanhar a resolução dele. Então, tudo isso, né, acho que leva a esse mantra, né, de a atenção primária fortalecida, ela dá conta de muita coisa, ela facilita a vida da gente. Eu adorava trabalhar em unidade básica de saúde, é uma cidade que passa ali, né, você atende uma hora uma criança, uma hora uma velhinha, outra hora é um cadeirante, outra hora é alguém, enfim, tem de tudo, tem parto dentro da unidade, é uma festa a unidade de saúde, ela pode ser alegre, ela pode ser divertida, ela pode ser compartilhada, ela não precisa ser uma agenda que eu só fico fazendo puericultura, terça, quarta e quinta, e não faço outra coisa da vida. Então, poder se envolver, eu aprendi um monte, aprendi as metforminas, glibenclamida, um bocado de remédio que não tem nada a ver com a psicologia, de estar perto dessas pessoas e saber que um efeito ou outro ali conversa com isso, porque é parte do usuário. E o meu cuidado é para o usuário, não é para outra pessoa. Não é para doutrinar ninguém na saúde mental, não é para virar uma enfermeira e pedir um corém depois de estar nas reuniões de equipe, de tanto que a gente escuta as enfermeiras, né, que em geral tocam aí as equipes. Então, quando a gente compartilha, fica leve, fica bom, fica potente, fica resolutivo, e a gente tem como fazer da reorganização de um processo de trabalho interno até uma articulação que é da rede, que é um pouco a frase que o Marcelo usou, né? Quem que é responsável? É a rede, não vai poder ser um serviço. No momento que a gente entender que a gente faz parte da rede e que a rede é capaz, com cada potência dela, de dar conta, né, integralmente desse cuidado, a gente vai ter um SUS muito melhor, não tenho dúvida. Então é isso, agradecer muito, fiquei contente de revê-los, estou vendo aqui as perguntas do chat, o povo de Santa Maria em muito boas mãos aí com a professora Eliane para discutir o apoio matricial, o apoio institucional, tão importante esse mecanismo de gestão que pactua, conhece os meandros, pode ajudar aí a estruturar caminhos para a gente produzir mais saúde. Então, deixo um abraço e vou encerrando. Tá bom? Queria agradecer imensamente e primeiramente aqui a presença da Juliana, de estar aqui trazendo com graça, com força, com verdade o tema do apoio matricial. Agradecer imensamente a Mônica também por estar aqui. Oi. Agradecer a Mônica por estar conosco, fazendo um debate também tão importante. A Mônica com essa dupla tarefa de contribuir para o município, ao mesmo tempo trazendo, né, o conceito. Então, eu queria agradecer. Agradecer ao Marcelo, né, para a gente pensar, por ter pensado esse tema, por a gente ter organizado, e eu acho que nós acertamos, né?
Primeiro, um grande abraço para a Liane, nossa companheira de alguns carnavais, poder contribuir para a formação, para o debate lá em Santa Maria, sempre é uma honra, né? E eu tenho uma convicção, sabe, assim, sempre é possível fazer. Eu tenho uma tranquilidade de reafirmar que sempre é possível fazer nos municípios, né, nas situações mais adversas, nas dificuldades mais difíceis de orçamento, nos espaços mais degradados, enfim, que a gente tem percebido, nas desobrigações políticas do Ministério da Saúde com o SUS. Eu acho que sempre é possível fazer. E não abro mão de que no município é o lugar estratégico de produzir essas mudanças, de provocar uma nova organização do modelo de atenção, de pensar um certo enfrentamento de disputa, de modelo no concreto, né? Enfrentamento não é produzir guerra civil, é reafirmação do que é possível fazer nos nossos momentos adversos. E Paulínia está passando por isso, né? Paulínia, depois de 13 anos de instabilidade política considerável, a gente vem apoiar uma condição mais macro, eticamente, moral, de compromisso da administração pública com as políticas públicas, e eu estou a fim de apoiar isso, estou a fim de apoiar essas questões, né? Independente do nosso recorte partidário, eu acho que a gente tem um compromisso onde tem uma aposta de sustentar a política pública e o SUS, a gente deve ter um local de participação, de ajuda, de apoio. Então, acho que responder para quem está perguntando se acontece apoio matricial em algum lugar, nós estamos respondendo coletivamente que sim, que a gente faz, que a gente fez, que a gente experimentou, que é possível fazer, que tem formas possíveis de organizar o apoio matricial, que tem formas possíveis de compor um arranjo com método, com conceito, com direção, para poder pensar no SUS municipal. Então, eu acho que conceber, né, o modelo de atenção com os arranjos assistenciais, aí pensar em reunião de equipe, pensar apoio matricial como sendo uma melhoria do nosso próprio trabalho, eu acho que é um bom discurso, né? Sistematizar com os trabalhadores que a gente gostaria de ter espaços que qualifiquem o nosso trabalho, né, como uma primeira abordagem de sensibilizar para a gente fazer melhor, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena a gente fazer o discurso de que essa nossa organização é para poder garantir o tapete vermelho para o usuário, né? Colocar o usuário no lugar de importância, de direito, de dignidade, de possibilidade de inclusão radical, sabe? Não há discurso conservador, não há discurso que consiga a gente não sustentar de que trabalhar bem para o usuário, produzir valor de uso para o usuário, a gente não esteja indo para um lugar bom, a gente vai para um lugar muito bom. De alguma forma, hoje, aproveitar a importância do SUS na pandemia é sustentar que o SUS é muito importante para a população brasileira, é sustentar que nós devemos garantir que o SUS exista para a população brasileira, exista para nos proteger, exista para garantir uma política pública para todo mundo e qualquer um. Portanto, eu acho que a gente está no momento adequado de fazer essas discussões, quando a gente mais percebe um contexto nacional diverso e que nos coloca para esse embate, para esse debate. Enfim, então, acho que essas são as nossas respostas possíveis para fazer as mudanças que a gente deseja. Obrigado mais uma vez, um beijo enorme para vocês. Juliana, um beijo. Mônica, um beijo. Kemate, um beijo para você também, viu? Então, parabenizar os três pela fala, foi muito bacana. Eu acho uma coisa maravilhosa a gente ter esse momento e poder discutir apoio matricial, poder discutir saúde mental, né, apesar de todo esse momento político que a gente está vivendo.
né? O Fábio, eu já vou deixar avisado aqui que daqui 2 semanas a gente vai continuar essas discussões, a gente vai fazer uma discussão sobre apoio institucional, que é outro mecanismo fundamental para a construção da democracia institucional dentro do Sistema Único de Saúde. Queria agradecer também a presença de todo mundo aqui que fez pergunta, que participou, essa participação fantástica do povo da Universidade Federal de Santa Maria, tá? Avisando, então, que daqui 2 semanas a gente vai fazer uma discussão também que é bem pertinente, essa temática toda que vocês estão discutindo. Tá bom? Vou mandar, então, um grande abraço para todos, agradecer a presença de vocês e falar que aí, daqui 2 semanas, a gente está se vendo novamente, tá bom? Um abraço. Valeu, gente. Um beijo. Obrigado.